Olá, gente. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Estava aqui meditando na palavra de Deus, né? E estava meditando e vendo aqui, né? Que a gente começa a ler a palavra, a gente começa a viajar na palavra, né? Os nossos pensamentos começam a ir, né? Ir além, né? E lembrando aqui como Deus fez na vida daquela viúva, né? A forma como o Senhor fez, uma mulher que estava sem esperança, tinha perdido o seu marido, né, servo de Eliseu, e tinha ficado algumas dívidas, não porque aquele homem ele gostava de sair fazendo dívida, ou porque comprava tudo que via pela frente. Não, porque aconteceu uma fatalidade, como é normal, né? A gente fazia nossas dívidas, e aí ficou as dívidas para ela pagar. E todos os dias os credores batiam na porta daquela mulher. E eles ameaçavam ela, né, de querer levar os seus filhos, caso ela não pagasse a dívida. Agora imagine para uma mãe, além de ter perdido seu marido, além da dor, ainda escutar, se ela não pagasse as dívidas, os seus filhos iam ser levados no lugar da dívida. Imagine a dor dessa mãe. Imediatamente ela foi atrás de um servo de Deus, né, que ela se encontrou ali sem esperança, sem nada para até alimentar os seus filhos. E ela foi ali atrás de Eliseu porque Eliseu andava sempre com seu marido, sempre eles estavam juntos. E aquela mulher lembrou, né? E ela saiu por ali, pelaquela feira, por aquele lugar, procurando ele, até que ela encontrou e falou para ele: olha, eu estou desesperada, eu não sei o que fazer e eu também não tenho nada na minha casa para dar para os meus filhos. E além disso, servo, tu sabes que o meu esposo ele era temente ao Senhor. E além disso, os credores estão vindo na minha casa. E a última vez que eles vieram, eles me ameaçaram. Se eu não pagar essa dívida, eles vão levar os meus filhos no lugar da dívida do meu marido. E aquele servo de Deus escutou o desespero daquela mãe. Ele escutou o desespero daquela esposa, daquela viúva. E naquele lugar tinha uma mulher, tá, gente? Tinha uma mulher que reinava, estava reinando ali. E se chamava Jezabel. Ela poderia ir até Jezabel, né? Pedir uma feira, pedir um dinheiro para pagar os credores, ela poderia ir. Mas ela sabia quem era Jezabel. Jezabel era uma rainha opressora. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que ela era uma rainha má, que ela tinha prazer em ser má. Ela praticava a maldade. Mamãe, eu quero chup. E além disso, só um instantinho, já vou lhe atender. E além disso, ela adorava deuses pagãos. Era uma mulher que não temia Deus, que não respeitava as pessoas, que não tinha amor pelas pessoas. Mas ela tinha um prazer de oprimir as pessoas. E essa mulher, essa viúva, ela sabia. Ela sabia onde ela estava pisando. Ela sabia onde ela estava morando. E ela sabia o tamanho do Deus que o esposo dela servia. Por isso que ela não foi pedir ajuda para Jezabel, porque ela sabia que ela era uma rainha opressora. Como hoje nós temos pessoas assim, que estão dentro da casa do Senhor, mas têm o prazer de fazer maldade. Machucam, mas não pede perdão. Mas quando alguém machuca ela quer que a pessoa peça perdão. Quer porque quer. E vai orar, e é uma oração em forma de vingança. Não é nem uma oração em forma de justiça, é de vingança. E o Senhor nunca
vai agir com vingança porque você quer, porque alguém quer. Jamais, ele é justo. E então essa mulher contou para ele ouviu ela, deixou ela falar, desabafar. E ele disse, o que é que tu tens, mulher, na tua casa? E ela disse, tua serva não tem nada. Pensa aí, não tem nada mesmo, pensa. E ela foi buscando, não, só tenho um pote de azeite, uma botija de azeite. E na hora o Senhor deu estratégia para o servo. Porque o Senhor é assim, Ele nos dá estratégia. Quando nós estamos no fundo do poço, é aí que o Senhor ele vem e age. Né? Deu estratégia para o servo e ele passou a estratégia para ela e ela pegou. Tem coisas que nós temos que pegar, nós temos que estar atento para um milagre acontecer. Nós temos que estar atentos aos sinais, porque o Senhor ele nos dá sinais todos os dias. E ele disse para ela, vai para a tua casa, pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, entra no teu quarto e ora. E ela foi, orou, né? Antes dela entrar no quarto e orar, ela pediu vasilhas emprestadas. E ali ela colocou as vasilhas em fileira. E a palavra do Senhor diz que o azeite foi jorrando, foram enchendo as vasilhas. Aleluia, eu creio que está enchendo as vasilhas na tua casa. Nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. As vasilhas vão transbordar. A geladeira vai encher, o fogão vai encher. E ali ela foi, quando ela falou, meu filho, traga mais vasilha. E ali o filho olhou para ela e disse, minha mãe, não tem mais vasilha. Acabaram-se as vasilhas. Oi, meu filho. Tá. Acabaram-se as vasilhas. E ali o azeite cessou. E o segredo desta grande mulher estava em ela se dar bem com seus vizinhos. O segredo é esse. Se dar bem com as pessoas. Amém? Essa é a mensagem para o seu coração. Aquela mulher, ela não foi pedir para o ímpio, mas ela foi pedir para o servo de Deus. Ela foi pedir ajuda para o servo de Deus. E assim nós temos que ser. Amém? Valorize os profetas de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus. Não as heresias. Porque Deus ele não usa ninguém com heresia. Quando você vê um profeta de Deus com mentira, com confusão, Deus não está lá. Porque não combina, não dá certo. Mulher de Deus sendo fofoqueira, homem de Deus sendo opressor, não combina, não dá certo. Amém? Que Deus abençoe.